recebeu uma égua de presente, que é a égua Medéia, prenha de um cavalo andaluz, que gerou o Monarca. História que já dura 150 anos até hoje. É muito importante, assim, para a turma nova, para quem está entrando na raça, entender que a gente partiu de uma base, ou seja, o Campolina não caiu do céu, ou seja, tem todo um projeto que vem sendo desenvolvido já, pegando o gancho nisso daí. Você, como representante dessas famílias mais tradicionais e antigas da raça, conta um pouco da história, do que você viveu desde menino na raça, passando por tudo que o cavalo passou nesses anos. Pois é, Pedro, não só do que eu vivi, mas do que eu escutei, né, do meu pai. O básico da história da raça campolina, muita gente já conhece, você já definiu bem aí esse início, e começou entre Rio de Minas com o Cassiano Campolina, que passou, ele não tinha herdeiro, passou para Joaquim Rezende, que passou para o seu filho, o seu Quinzinho Rezende. E do lado do passatempo, o seu Francisco Teodoro de Andrade, que passou para Gabriel Andrade e depois para Bolivar de Andrade. E onde que meu pai entra nesse meio? Eu vou contar um pouco da história do qual eu vivi e do qual eu escutei. Meu pai nasceu em 1919, em Barbacena, e aqui em Barbacena tinha o doutor Paulo da Rocha Lagoa. E ele era um amigo da minha família, e meu pai, ele tinha cavalos, ele foi o criador do consórcio profissional do cavalo Campolina, que foi o embrião da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina. Então, no meados da década de 30, foi criado esse consórcio, e meu pai já era um apaixonado por cavalo, acompanhava sempre o Dr. Paulo, estava sempre junto com o Dr. Paulo, aprendendo de cavalo. Ele era um engenheiro e um estudioso. Inclusive, ele tinha um hipômetro alemão que ele deixou para o meu pai deixou para mim, que tem a marca lá, 1912, desse hipômetro. E daí meu pai começou a conviver com o doutor Paulo, que era muito amigo do seu Quinzinho Rezende, né? Pai do Gastão Rezende. Meu pai contava que ele tinha uns 15, 16 anos, o seu Quinzinho Rezende veio a Barbacena e foi almoçar na casa da minha avó, e o Gastão estava presente, ele era mais velho que meu pai, uns 4, 5 anos, e ali começou uma amizade muito forte. Meu pai foi estudar, foi fazer segundo grau no Rio, e o doutor Paulo passou um telegrama para ele: olha, vai chegar aí no Rio de Janeiro o Nobre. O Quinzinho Rezende vendeu o Nobre para ir para o Rio de Janeiro, vai chegar no dia tal, no trem tal. Então, eu vou começar a contar as histórias. O Nobre era o cavalo da época do Campolina. Ele era um bisneto do Monarca, considerado o melhor descendente do Monarca, e era um cavalo que fazia muito sucesso aqui em Minas Gerais. E meu pai ficou louco com aquilo. Ele foi, então, acompanhar um primo dele, acompanhar a chegada do Nobre na estação lá no Rio de Janeiro. Ele tinha 17 anos, foi em 1936 isso aproximadamente. Então chega o Nobre, era um cavalo turdido, que fez um sucesso danado na chegada no Rio de Janeiro. E o peão foi puxando o cavalo, e muitas pessoas paravam para olhar, e estava tendo um movimento perto onde estavam algumas pessoas importantes. O prefeito do Rio estava perto e viu aquele movimento, foi lá, conversou com o proprietário e tal. Ou seja, foi uma notícia no centro do Rio de Janeiro. E o Nobre nunca tinha saído de Entre Rios. Quando se viu no pleno centro do Rio de Janeiro, perto da Avenida Rio Branco, ele viu uma vitrine e viu a si próprio no vidro. O que ele fez? Ele avançou no vidro, quebrou o vidro, e o que aconteceu? O Nobre morreu ali mesmo, no meio de sangue, de gritos, o peão machucou todo. E meu pai contava de forma muito impressionada, a vida toda ele contava essa história, que ele viu a chegada, o sucesso do Nobre no Rio de Janeiro e a morte do Nobre, questão de 1 hora depois. Então são as histórias que meu pai contava e que aquilo vai marcando, né? Porque quem conheceu o Nobre na raça campolina? Acho que, né, dos últimos anos, aí, talvez só meu pai tenha conhecido, acho que nem o Gastãozinho conheceu. Então são coisas que fazem parte da história da raça campolina, isso que eu escutei, que eu vivi. No decorrer dos anos 40, né, meu pai começou, ele considera como o criatório dele começou em 1942, quando ele já estava formado em odontologia, começou a criar no quintal da casa da minha avó, e a primeira égua que ele teve chamava Gilda, né? E ele levava essa égua em São Paulo, na exposição de São Paulo, de trem. Em 1947, foi a primeira vez que ele levou em São Paulo, ele ia de trem com o empregado dele com a égua atrás, e ele ia sentado. Ele ficava com pena do empregado e trocava. Ia lá ficar com a égua, o empregado sentava no lugar melhor. E isso era horas e horas de viagem, né? Você vê o amor à raça campolina, né? E até que em 1951 foi fundada a ABCC, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolino.
Nessa época, meu pai estava... meu avô tinha falecido em Paracatu, pai da minha mãe, ele tinha mudado para Paracatu, né? E não foi sócio fundador da Associação Campolina por isso, mas foi um dos primeiros sócios. Na década de 50, as exposições da Gameleira e de São Paulo eram as exposições mais importantes. E foi quando começou a raça campolina dividida antes e após a BCCC. Em 1951 começou a BCC e em 1870 começou a raça, né? Então, o Studbook, o registro genealógico, o cartório, né? E o fomento da raça começou com a fundação da BCCC, que é uma obra de Bolivar de Andrade e Gastão Rezende. E nadavam na Gameleira, em São Paulo, sempre de trem. E na década de 60 começaram, então, as exposições nacionais do governo federal, chamada Semana do Cavalo. Começou em 1965 e foi até 1984. Essas exposições juntavam todas as raças. Cada raça tinha um número de inscrições liberado. E cada ano era numa capital ou num grande centro. Eu tenho uma foto, eu menino, escrita atrás, Curitiba 69, eu numa exposição. Então, eu sou de 64, eu tinha 5 anos de idade, eu considero a primeira nacional que eu fui há 51 anos, né? E eram itinerantes essas exposições. Ali a gente conhecia vários criatórios de várias raças, não era só apenas do Campolina. E eu fui crescendo nesse ambiente. Que eu comecei assim, a lembrar, coisas que eu lembro, foi a partir de 1972, na Nacional, que teve no Mato Grosso. Vem a minha memória. E eu lembro de... O expoente de passatempo era o cavalo mais famoso da raça nessa época, né? Na década de 70 já tinha o gás e o passatempo, são as linhagens originais da raça, e o expoente era muito famoso. Meu pai falava muito do expoente. E eu não conhecia o expoente. Eu até fui na exposição que eu fui campeão nacional, mas com 5, 6 anos não tinha ele na minha memória. Em uma ocasião, no passatempo, estou começando a contar a história, lá na fazenda, o expoente não era mostrado, porque ele teve uma laminite e ficava escondido. Então, eu doido para conhecer o expoente. Isso em 1972, 73. E meu pai vendo égua, vendo potro com o Márcio e o seu Bolivar no curral, eu resolvi, eu vou lá ver o expoente. Né? Imaginei onde que era a baia dele, umas baias escondidas. Eu vou passar por esse local aqui, que eu vou lá ver o expoente. E só que eu não sabia que era um terreiro de café que tinha do lado da casa. Você conheceu a casa, né? Eu fui passando ali tranquilamente, só que eu não sabia que tinha um mico amarrado numa corrente. E o mico resolveu correr atrás de mim. E eu corri, mas eu sempre fui muito grande, meio moleirão, né? Meio pernalta, alazão pernalta. E homenagem, né, ao antigo Campolino. E o mico me pegou, me mordeu todo, mordeu na perna, mordeu no braço, e eu não consegui ver o expoente. Então atrapalhou toda a visita, fui para o hospital lá de passatempo. Muito bem. Passaram-se alguns anos, em 1979 teve uma grande festa no passatempo, no primeiro semestre. E nós chegamos muito cedo nessa festa. O senhor Bolivar, então, me pegou pelo braço, vou te mostrar hoje o que o mico não deixou. E fui eu, o senhor Bolivar e o Zico, o empregado Zico, eu tinha 14, 15 anos, para conhecer o expoente. Aquilo foi um momento, assim, memorável para mim, né? Como é que um homem que era uma verdadeira lenda em todas as raças de cavalo, né? O senhor Bolivar dá uma atenção àquele menino, né? Então, me marcou muito essa presença do senhor Bolivar na minha formação como amante da raça campolina. Meses depois, ele teve um acidente de carro, morreu em 1979, eu lembro exatamente disso. E nós fomos no velório e ali foi uma das primeiras vezes que eu tive uma emoção muito grande de ver o meu ídolo naquele caixão, que era o Sr. Bolivar de Andrade. Então, são várias passagens que a gente tem na raça, né? Muito legal. E que a gente não esquece. Legal, Dudu. Assim, é muito interessante ver isso. E dá para ver, você comentando até de você, que assim, o Campolina, com o passar dos anos, ele também mudou, né? Evoluiu em vários aspectos e muitas coisas. Como você, né? Você citou aí que você era pernalta, longe do chão. Hoje a gente está procurando um cavalo um pouco mais, né? Um pouco mais compacto, mais perto do chão, né? Para usar um termo da modernidade aí que o pessoal fala. Então, assim, pegando esse gancho aí, a gente vamos passar para frente um pouquinho, porque parte da história a gente vai deixar para o Charles contar também ali
sobretudo década de 80, década de 90, que foi uma década que ele viveu também intensamente, principalmente nas pistas aí. Mas então vamos dar uma acelerada para a gente passar para o tema um pouco de evolução. Nesse contexto, olhando essa história, o que você vivenciou enquanto menino, criança, jovem, visitando essas exposições, as CCCCNs e tudo, como é que você analisa a evolução do cavalo Campolina e da própria instituição como um todo, né? Da instituição raça Campolina aí nesse aspecto? Mas no cavalo, o que você acha que a gente melhorou? O que você acha que a gente piorou? Como é que você compara um pouco o cavalo de hoje com o cavalo de ontem? Bom, Pedro, essa questão é o seguinte. Eu fui árbitro, né? Eu fui do quadro juiz de 1988 até 2002. E depois não consegui mais acompanhar, porque como médico, né, a profissão, a medicina não permite amante. Você tem que ficar exclusivo dela, escravo dela. E então eu vi, no passado, na década de 70, década de 80, nós tínhamos um cavalo, hoje nós temos outro, né? Então, essa mudança nesse século, ela foi muito radical. E com algumas coisas boas e outras nem tanto. Eu costumo dizer o seguinte, nós demos dois passos para trás para dar um passo para frente, tá? Então, na década de 70, 80, o modelo de cavalo criado, o foco era um cavalo diferente de hoje. Existia uma predominância muito grande na morfologia, na expressão racial, na beleza racial. E isso era o que predominava na década de 70, 80, até na década de 90. Na virada do século, começou a dar uma importância maior à chamada morfofunção, que é a biomecânica, né? A morfologia aplicada à função. Então, houve um enfoque maior no andamento, na marcha. Não que o Campolina não marchasse bem. O Campolina sempre foi um grande marchador, né? Tinha problemas no seu andamento, como todas as raças outras tiveram, como continua tendo, né? Então, exemplares do passado, eu costumo dizer os Írios Passatempo, Narciso, Angelim, Estádio de Esterro, são cavalos absolutamente que merecem nosso respeito em termos de marcha. Mas houve uma mudança nesse conceito. A morfofunção, que se analisa muito hoje, ela trouxe grandes evoluções. Haja vista que, na década de 80, eu já fiz esse levantamento na nossa academia, a média de altura dos campeões nacionais da raça era 1,68 m. Na década que terminou agora, a média de altura é 1,57 m. Ora, nós diminuímos 11 centímetros em média de altura. Então, é lógico que isso houve um benefício, né? Então, o que é a morfologia aplicada à função que os hábitos tanto se batem? É justamente você ter uma melhor proporção de morfologia aplicada à função, né? Uma espada mais próxima do tamanho da espada ser do mesmo comprimento do pescoço, a altura jarrete, solo ser mais próximo da altura da canela, uma melhor proporção antebraço com canela, enfim, tudo aquilo que se aplica na morfologia que traz uma boa função. Qual é a boa função? A marcha. E a marcha tem que ser natural. Agora, a grande questão é o seguinte, houve uma melhoria muito grande no porte do animal, houve uma melhoria no equilíbrio de marcha, né? Mas houve uma perda na beleza racial. Tá? A caracterização racial, nós temos três coisas diferentes. Caracterização racial é uma coisa, expressão racial é outra e beleza racial. Acho que houve um grande ganho na caracterização racial. Nós temos um cavalo hoje mais compacto, mais unido, melhor ligado, com melhores aprumos, uma melhor estrutura corpórea, um pescoço mais adequado para um cavalo de sela. Agora, perdeu-se um pouco na expressão racial. A expressão racial é a beleza do conjunto de cabeça e orelha. E outra coisa que perdeu, consequentemente, é a beleza racial. A beleza racial ela não é quantificada. A expressão racial está clara. Ela é cabeça, conjunto, cabeça e orelha. A caracterização racial é o todo. Mas a beleza racial é uma questão sentida pelo feeling, pela percepção. No padrão racial, começa assim, é um cavalo tipo sela, nobre e dócil. O que é nobre? Nobre é um cavalo belo. A nobreza é trazer beleza. Então, houve uma perda nessa beleza com o passar dos anos e que, ao chegar agora o momento, de recuperar essa beleza. Tá? Então, aquilo que a morfologia aplicada à função já era para nos trazer, ela já nos trouxe. Um cavalo hoje com um tipo de andamento, na média, superior. Há elementos no passado bem superiores, do mesmo nível dos bons de agora. Mas, na média, há uma superioridade. E houve alguns equívocos de direção. Se houve equívocos no passado, com um foco muito grande na morfologia, nós não podemos ficar jogando pedra. Ah, não trouxe legado, nós atrasamos. Não vamos jogar pedra no passado, porque o foco naquela época era aquilo. Como é que nós vamos avaliar o passado? As exposições
eram lotadas de animais, a média de leilão era muito grande, havia nacional com 500, 600 animais, tinha várias posições com 200, 300 animais. O mais importante, a associação tinha 3 mil sócios. Então, como é que nós vamos falar mal do que foi feito no passado? Os números mostram que quem fez aquilo fez com exatidão, deu resultado. Nós não podemos ficar com a visão de hoje criticando o passado. É igual quando você critica o cavalo do passado com a visão de hoje. Isso é injusto. Ora, um Gazdengoso, OP, Desacato, esses cavalos do expoente, esses cavalos, eles têm problemas hoje, com a visão de hoje? É lógico que tem. Nós não podemos ser parciais e falar que aqueles cavalos eram um modelo para hoje. Mas naquela época eles eram modelos. E a gente tem que respeitar o passado. Trouxeram legado, sim. Legado de encher a associação de sócios. Ponto. Quer coisa melhor que legado que esses cavalos trouxeram? Então, o que foi feito no passado, que é criticado hoje, é coisa do passado. Nós, fazendo analogia com o futebol, outro dia eu estava vendo um jogo de futebol da Copa de 70, eu com meu filho de 16 anos, ele falou, nossa, que coisa chata essa seleção brasileira. Essa que é a seleção famosa? Olha lá, o cara pega a bola, o Gerson, põe o pé na bola, fica olhando. Isso aí hoje, lá na Premier League, ele não consegue nem ser titular. Mas nós não podemos ver a visão do futebol de hoje com o do passado. E esses craques do passado são exemplos de técnica. Então, os cavalos do passado, eu faço essa analogia com os jogadores do passado. Nós temos que respeitar. Hoje eles seriam úteis? Não. Eu sou a favor de ter clone do cavalo do passado? Não sou. Mudou. Mas temos que respeitar o passado. Então, o que eu acho dessa questão da evolução da raça hoje, os hábitos técnicos, os criadores, tentar resgatar um pouco da beleza racial que se perdeu, preservando o que se conquistou na morfofunção. Quando avalia a morfofunção, toda a morfologia do animal ela é aplicada a alguma função. Mas a cabeça e a orelha não é. Qual é a função do perfil bonito, da cabeça proporcional, da orelha bem lançada, a fronte plana, o chanfro ligeiramente convexo abaixo da linha dos olhos, diferente do que a gente vê hoje, aquele chanfro que já vem feio na linha dos olhos? Não tem função nenhuma. Então, eu acho que o corpo técnico tem de saber valorizar essa questão para resgatar um pouco da beleza e manter o que já foi conquistado. Sobretudo no sucesso que é hoje a marcha picada, que cresceu muito quando teve um problema na marcha batida, começou a ficar diagonal, a marcha picada cresceu, né? Então, hoje nós precisamos de manter essa marcha natural, o padrão da raça fala marcha natural, não pode ser uma marcha só para profissional, na questão da marcha batida, e eu gosto de dizer, marcha batida é igual sal na comida. Demais estraga e pouca fica sem graça. E a marcha picada, os criadores saber diferenciar o que é uma marcha picada clássica e uma andadura dissociada, né? Conseguir sempre lutar para ter um melhor equilíbrio. Mas eu acho que nosso cavalo está muito bom. Está muito bom e só tende a crescer. Vamos resgatar um pouquinho da beleza. Em relação à beleza, Dudu, outro dia eu escutei uma palavra que eu ainda não tinha tentado, de um grande, né, conhecedor da história e do cavalo Campolina, que é o Joel. Ele estava trocando uma mensagem com ele, me falou assim, esse cavalo tem silhueta de Campolina, aquela silhueta bonita. E você vê muito claro isso, né? Quando o animal, assim, você bate o olho não só pela forma da cabeça, a forma da orelha e tudo tal, mas tem aquele tchan que só o Campolina de fato tem, né? Assim, com aquelas linhas harmoniosas, principalmente da linha superior inteira, começando lá na ponta, no focinho da cabeça, vindo para trás até a ponta do rabo, você vê claramente, com o pescoço rodado e tudo, que é um belo cavalo Campolina. Eu concordo, faço minhas as suas palavras aí, que eu acho que você pontuou muito bem o momento que a gente está. A gente, de fato, não pode perder toda essa evolução que foi feita, mas não podemos deixar também de valorizar e de resgatar um pouco dessa beleza racial, que é o grande diferencial, ou não o grande, mas pelo menos um dos diferenciais que a gente tem na raça. Ou seja, o que faz uma pessoa nova que está começando hoje, que resolve criar cavalo. Entre as várias raças marchadoras aí do Brasil, ou seja, você tem o Campolina, você tem o Mangalaga, você tem o Piquira, você tem, né, outras raças aí. Por que ele vai escolher o Campolina? Ele vai escolher porque é um cavalo marchador e também pelos seus outros atributos físicos que ele tem. Então, acho que esse é um ponto a ser observado. Acho que na live passada que eu estava assistindo, o Jorge Lucena pontuou um ponto muito interessante que eu também penso de forma semelhante. Ele falou assim, primeira coisa que ele olha num cavalo, aquele cavalo é Campolina, né? Assim, batendo o olho e vendo. Ou seja, ele poderia estar disputando uma pista de uma outra raça. Se ele pudesse estar numa pista de outra raça, está errado. Deixa eu só fazer um comentário. Eu julguei a Nacional de 1992. Fui juiz de morfologia.
Nessa exposição, eu tive de tirar, eram 3 campeões e dos 3, um tinha de ser o campeão da raça. E chegaram os 3 cavalos que chegaram para disputar o campeonato da raça foram OP de Santa Rita, Completo do Angelim e Nero de Sanssouci. Olha só, que privilégio que eu tive. Isso tem 28 anos. Né? Então, por que a gente não pode voltar a ter 3 finalistas em que as pessoas passavam e tiravam o chapéu em beleza racial? Então, esse é o modelo, mantendo tudo que conquistou nesses anos todos na morfofunção e no ganho do andamento. Já que nós estamos falando de história, conta um pouquinho para a gente desse julgamento aí. O que te levou a dar o campeonato na época para o OP? Como é que você conseguir se recordar na memória aí e tudo? O que pesou mais em termos para poder dar aquele resultado? O julgamento de morfologia, a primeira coisa é analisar o padrão da raça, né? Então, de todos os animais, aqueles 3 cavalos que lá estavam é o que estava melhor enquadrado. Qualquer dos 3 poderia ganhar. A diferença era muito pequena. Inclusive, o andamento ajudou a decidir, né, o julgamento pelo Gueber Moreira. Mas eram 3 cavalos que só merecem elogios, né? Naquele dia eu achei que o OP estava superior. Era um cavalo que, quando surgiu na sua morfologia, ele foi um animal que foi muito aplaudido, né? Na década de 70, ousado de passatempo, era uma referência de morfologia, tá? E o OP, quando apareceu, ele simplesmente era considerado muito próximo do padrão da raça, né? Então, ganhou por causa disso. Mas a sua nobreza racial, seu equilíbrio de proporções, dorso longo, garupa, pescoço, sobretudo a proporção dele, um cavalo de 1,60 m, muito bem equilibrado de aprumos e de muita expressão racial no seu conjunto cabeça e orelha e de muita beleza racial. Ele tinha nobreza racial, nós não podemos perder isso, né? E no julgamento de andamento, ele foi, me parece, ele foi o segundo, né? Acho que foi o primeiro, não lembro disso. Tá. Eu tô monitorando um pouco aqui o tempo. Eu acho que, em vez de fazer o bate-bola de você e o Charles, eu acho melhor a gente continuar. Tá tão legal o papo. Fazer esse bloco com você, depois a gente fazer com o Charles, e se for o caso, no final a gente junta. Porque eu tô com receio da gente perder a questão da conexão e tudo, e acabar perdendo tempo, e a gente tem um limite de horário imposto pelo Instagram, e o papo tá tão bom que eu não queria gastar tempo com isso. Mas aí, Dudu, pegando um pouco então do que você falou, um pouco da história, um pouco da evolução do cavalo, juntando com toda a sua experiência de criador, sendo um criador bastante experiente e tudo, o que você gostaria de transmitir enquanto lição dessa sua história de vida aí no Campolina para quem está nos assistindo? Pedro, a gente tem que ter referências. Eu tenho uma referência do meu pai. Ele não foi um grande criador, os melhores animais que ele teve, ele tinha de vender, mas ele deu um exemplo para mim, o seguinte: cria o que você gosta. Meu pai gostava de pampa. As pessoas falavam que meu pai brincava de criar cavalo, desperdiçava o seu conhecimento de cavalo e ficar criando pampa. Era motivo até de brincadeira. A história provou que ele estava certo. Né? Então, a pessoa tem que criar o que gosta, dentro do padrão da raça. Não saiam do padrão. Leia o padrão. Criador novo não lê padrão racial. Vai uma crítica aqui para o site da BCC, que não tem o padrão no site. Tá? Então, eu sempre vou lá e leio para continuar aprendendo. Eu aprendo até hoje. E a pessoa tem que criar o que gosta, criar para si próprio. Não crie primeiro para o mercado, crie para você. Não crie primeiro para o hábito, crie sempre para você. Tá? E vamos ser sinceros, a atividade de cavalo ela tem que trazer prazer. Se você entra para criar cavalo achando que vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, não faça isso. Atividade rural pode te trazer um lucro. Mas atividade de cavalo, em tese, nunca foi o foco, a questão monetária. É o prazer. E, sobretudo, criar cavalo é criar amigo. Então, para criar cavalo, o grande segredo, observem. Observem muito, aprendam muito e não tenham medo de mudar seus pontos de vista. A teimosia faz com que a pessoa, às vezes, vai ficando para trás. Atualize, aprenda com os mais novos, traga do passado o que é bom, mas tenha sempre um norte. Não saia daquilo. Eu, por exemplo, gosto muito do cavalo bonito, gosto do cavalo com expressão e com marchador natural. Porque o padrão fala nobreza na aparência geral. Beleza, significa beleza. E começa no andamento com a palavra marcha natural. É isso que tem de ter. E crie para si próprio, tá? Tá. Dudu, aproveitando aqui esse intervalozinho, queria agradecer aí todo mundo que está assistindo. A gente está com 123 pessoas
ao vivo aí assistindo a gente. Eu não, já falei alguns nomes, me desculpem se eu deixei passar algum, porque eu também estou aprendendo e prestando bastante atenção no que o Dudu está falando. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem aí que a gente vai ler e tentar fazer no final. Mas agradecer aí, eu vi o Marcelo Bernardo entrando, o pessoal da Porã, José Henrique Salvador, meu amigo Geleia, Gustavo, doutor Gustavo dos Aras dos Anjos, Vitor Agostini, Denis Fagundes, Cristiano Azevedo, tá cheio de gente, Aras FNC, tem muita gente participando aí, muito amigo nosso. Em relação, você comentou do que você gosta do seu, né, da sua preferência, do que você olha enquanto criação. Uma outra coisa aqui que eu acho muito importante para um criador de cavalo é ter um projeto. Eu brinco sempre que eu falo assim, você tem que ter um projeto, nem que seja para dar errado, mas pelo menos você tem um norte e sabe aonde que você quer chegar. Criar cavalo por criar, geralmente não leva ninguém a lugar nenhum, né? Enquanto a gente está aqui para evoluir uma raça de cavalo, fomentar uma associação, perenizar ela, perpetuar ela ao longo no mercado, ao longo dos anos, na história da raça e isso tudo. Então, dito isso, qual que é o momento atual do Criatório Lagoa Negra? Qual que é o trabalho que você está desenvolvendo? Qual que é o seu projeto? Fala um pouquinho para a gente como é que você faz os acasalamentos, o que você está planejando, quais são as suas premissas que você avalia quando nasce um potrinho. Conta um pouco disso para a gente. Ô Pedro, o Criatório Lagoa Negra hoje é um dos 5 mais antigos, né? O Gás que ainda está ativo, o Passatempo está ativo através do Leonardo Andrade, pouca gente sabe disso, mas está ativo. Arábias, enfim, Sanssouci, eu não vou começar a Vale, citar. que o nosso amigo o Bruno Vale, Rezende. Né? Então, através das sucessões, né? Com exceção do Emir, que ainda está aí, é o criador mais antigo, é o nosso presidente Emir. Mas o foco, eu tenho um plantel pequeno, eu acho que o Joel fala isso, que é uma verdade, tem que ter pouco e bom, né? Mas eu tenho um plantel pequeno, são 23 cabeças, eu tenho uma fazenda nova agora, que eu fiz toda uma estrutura para ter um certo conforto lá com poucos animais. E dos meus 23 animais, são 20 que são pretos e pampas. Eu tenho um garanhão pampa, que é o instinto de Luanda, em sociedade com o Adriano Barbosa. Eu sou dono de 50%, os outros 50% é do Paulinho Vasquez e do Adriano Barbosa. Ele é meu cavalo pampa de marcha batida. Eu tenho um cavalo preto, outono do Cabo Velho, que é o de marcha picada, 50% meu e 50% seu, né? Condomínio Lagoa Negra, Cabo Velho. E através desses 2 cavalos eu faço o meu trabalho de preto de pampa. Eu tenho um cavalo de marcha batida, um de marcha picada e 2 potros chegando. Um Teide Bipeda, um filho da obra, preto, 50% meu, 50% do Dorival, e um potro marcha picada, jupiada Lagoa Negra. Então eu tenho 4 machos, 2 de batida, 2 de picada, 2 pretos, 2 pampas. E as minhas éguas, a maioria absoluta é preto e pampa, e a metade é Lagoa Negra raiz. A outra metade é sangue de fora, que a gente tem de abrir o sangue. E o meu foco hoje é melhorar o andamento da minha tropa, e acho que já está bem melhor. A gente faz um olhar para o passado e tenta fazer uma avaliação, o que meu pai fez de bom, o que não deu certo. Eu acho que ele fez coisas muito melhores do que coisas erradas, ele acertou muito mais que errou, e eu tento hoje melhorar com essa visão. Tem primeiro um senso crítico, e criar dentro das minhas condições, dentro das minhas posses, e, sobretudo, criar para mim. Eu não gosto de baia. Eu sempre falei isso com você fica me criticando por causa disso. Mas eu sou sincero, eu não gosto de cavalo baia. Tem uma égua baia que eu acho maravilhosa. Mas é isso. É isso que eu faço, e o prazer de criar para mim e de poder, sobretudo, dizer, eu crio Campolina e crio amigos com Campolina. Que bom, Bruno. Você falou uma frase, o Bruno Rezende, que está nos assistindo aqui, sempre fala comigo o seguinte, quando a gente conversa, ele fala, a gente tem que criar devagar para criar sempre, né? O objetivo não é criar 1, 2 anos, e sim uma vida toda. O Campolino, acho que para nós todos que somos apaixonados pela raça, é um projeto de vida, né? No meu caixão, eu tenho certeza vai ter uma bandeira do Campolino. No meu também, com certeza. Dudu, eu queria te agradecer aí bastante. Eu vou ter que passar agora para o chat. Só fazer uma anotação. Eu vi que o Robertinho Naves, que é o diretor de registro da associação, está nos acompanhando. Ele pontuou uma coisa, que o padrão racial é constante no regulamento do serviço genealógico que está lá no site da BCC. Então, é porque ele está dentro do regulamento. Então, assim, ele está no site, mas fica a observação para a associação, que talvez dá um destaque maior para ele, vai ajudar as pessoas a acharem isso daí, né? Dudu, obrigado. Se der no final, eu volto com você aí. Se não der, já fica o agradecimento aqui por tudo que você nos ajudou aí. Espero que o pessoal
tenha gostado. Tenho certeza que estão gostando sim e acompanhando. Espera aí, pessoal. Agora eu vou adicionar o Charles aqui. Aí, ó. Boa Charles, noite. Boa boa noite, noite. galera. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Charles? Bem?